Segundo o espírita Jerônimo Mendonça Ribeiro, merecia da gente uma dedicação melhor com relação a essa figura. Mas eu perguntei para ela assim: quem conheceu o Tilomiro? Ele levanta a mão. A grande massa hoje não conheceu o Tilomiro. É interessante que eu fiz esse tipo de carinho e atrás das virtudes, ela nos passou aqui uma gravação. Depois que eu pudesse ter acesso, deveria procurar a Fundação Espírita. É a última palestra dele antes de desencarnar. E ela nos dá um detalhe com relação a essa palestra, porque ele já estava com a mandíbula bem roxa. Ele foi para São Paulo fazer essa palestra e no retorno, logo em seguida, novembro de 1989, no dia 26, ele desencarna. Então é interessante a gente lembrar disso aqui, porque eu gostaria de dizer assim, é uma inveja boa. Se eu cantasse, eu gostaria de cantar com a voz do Theo. Se eu fosse um palestrante de caixa cheia, eu gostaria de ter a voz do Jerônimo Mendonça. Se eu fosse um estudioso muito sério, eu queria ter a dedicação do Jesus Mário, de Maria Negra. Se eu pudesse escolher uma inteligência, eu queria ter a inteligência da Lígia. A Lígia não veio, não. Gostaria de ter o conhecimento do Manuel de Burst. E se eu pudesse ter algum conhecimento de estética, cores e formas, eu gostaria de ter o conhecimento de estética e de beleza da Silvia Cristina. Se eu pudesse ser grande e forte, eu ia ser igual o Junão. Não, levanta a mão aí. Então, isso é uma inveja boa, mas que casa muito com o nosso tema. A gente precisa começar a refletir nessas coisas. Mas talvez a gente começasse a pensar assim, à medida que fosse mudando de valores. Eu gostaria de ter para o futuro, como herança, a cama ortopédica do Jerônimo Mendonça. Quem gostaria de levantar a mão aí? E a gente está sempre procurando o que nos atrai de muito bom. O nosso sonho de consumo é sempre aquilo que nós achamos ser o melhor. E o melhor quase sempre está vinculado aos nossos valores mais momentâneos. Jesus é essa proposta da renovação. Os nossos valores precisam ser reavaliados. Quando a gente começar a reavaliar os valores com a profundidade que eles merecem e com a seriedade que nós precisamos emprestar a essa tarefa, aí sim nós vamos estar entendendo Jesus e doutrina espírita. Vamos começar. É a 24ª semana espírita de Jerônimo Mendonça Ribeiro. Busca e acharás. O reino de Deus está dentro de ti. Só não está conforme o panfleto, porque ali houve uma pequena mistura entre o tu e o vós. Eu não procuro corrigir isso não. Estou só levando em consideração como está semelhante. Tá? Esse é o capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me achei assim numa sinuca de bico muito grande, porque eu gostaria muito de trazer a lume aquilo que tem de extraordinário no Evangelho, mas nas pesquisas eu encontrei uma obra de 1976, Emmanuel, Espíritos Diversos, André Luiz, as principais aqui de Emmanuel e de Espíritos Diversos. Vocês precisam de ver que maravilha essa obra, esse crepúsculozinho é uma coisa extraordinária. Então eu me perdi nessas duas brincadeiras, no capítulo 25 e essa obra Busca e Acharás. Eu vou me lembrar aqui que as observações da espiritualidade com relação ao trabalho dos mediúnicos é que a gente sai de lá lembrando nada do que acontece. Mas quando o Chico estava encarnado para concluir esses trabalhos, a espiritualidade superior vinha dar uma mensagem.
E durante um período eles receberam a orientação de que essas mensagens deveriam ser registradas, gravadas e depois transcritas. Nós sabemos que o Dr. Elias Barbosa era um daqueles que transcreviam essas mensagens. Uma dessas obras chama Vozes do Grande Além. Quem conhece? Então, essas obras é uma coisa extraordinária. Imagine uns textos assim, supra-reais, extraordinários. Ainda não leu, faz um favorzinho, anota e depois fala, nossa, eu quero ler este. Então, em Vozes do Grande Além, em uma das mensagens do começo do livro, o Leôncio Correia nos instiga a estudar. Ele diz assim: estuda e encontrarás a lâmpada divina, que excelsa te clareia o tempo da memória, descerrando-te aos pés a seda meritória, em que a vida imortal se revela e domina. Estuda e atingirás a visão peregrina da ciência e do amor, da beleza e da história, prelibando a luz na sombra transitória, antegozando o céu na terra pequenina. Estuda e entenderás a glória que se expande da alma que na humildade aprendeu a ser grande, para quem as ilusões se prosternam de rastros. O livro que aprimora é o mentor que nos guia. Estuda e sentirás, chorando de alegria, o coração de Deus pulsando além dos astros. E para mim, o Leôncio foi lá no fundo do baú, porque quem estuda desenvolve a memória, conhece muito, percebe muito. A senda meritória é esse caminho cotidiano. E a vida imortal se descerra, está à nossa disposição. Jerônimo estudava muito. Esta semana recebe o seu nome depois que ele se encarnou, na 24ª, vamos dizer assim, porque durante 2 anos não haviam palestras à noite. Era só atividade lá no centro da cidade. E a pessoa que mais cuida desse patrimônio do Jerônimo é a Maria Gertrudes, que é a pioneira também no trabalho da feira. Se ela não estivesse por trás aí, não estou desmerecendo o crédito dos demais, mas muita coisa a respeito do livro não teria sido feita. É aquela que mais comenta a obra espiritista em Ituiutaba, é a Maria Gertrudes. Nós tivemos com ela mais cedo para pegar esse DVD. A minha proposta é que todos aqui ouvissem e vissem o Jerônimo. Eu vou dizer assim, hoje Jerônimo não está mais na cama, com seus 1,86 m, esbelto, esguio. O Jerônimo já anda e fica perto de nós em pé. E eu vou dizer assim, acho que ninguém sentou aqui por muito respeito, nem foi só por medo não. A turma da espiritualidade está sentada aqui na frente. É uma curiosidade danada. Eu não sei qual é o investimento, mas o meu está toda na frente. Quem tiver um pouquinho de sensibilidade vai ter a turma. Só o Jéssica que sentou aqui. Mas é porque é o próximo que passa lá, né, gente? Isso é brincadeira, quando você está na frente, mas a turma está aqui. Pessoal, esse aqui é o Jerônimo. Uma figura muito risonha, contava piada o tempo todo, e o foco da piada era esse. Não perdia a piada, mas nunca perdeu o amigo por isso, que o foco da piada era ele, não era os outros. Uma passagemzinha rápida, nós conhecemos todo muito bem, 50 anos de idade, veio a falecer em 1989, no dia 26 de novembro, ele nasceu no dia 1º de novembro. Ele viveu aí exatamente 50 anos e alguns dias, não deu nem meses, viu? E nós sabemos aí que deixou 5 livros, fundou uma gráfica, que hoje já não funciona mais, os meios são outros, é o Ceareiros de Jesus, a creche. Eu uso dizer assim que muito da doutrina espírita em Ituiutaba tem Jerônimo. Quando a gente sai e fala que é de Ituiutaba, já estive no extremo norte. Todo mundo lá, a gente fala que é de Ituiutaba, conhece o Jerônimo. E
E aí, quando descobriram que ela era sobrinha do Jerônimo, alguém fez uma pergunta para ela: como é que você se sente? Como se fosse uma coisa muito extraordinária ser sobrinha do Jerônimo. Eu não digo que não seja, mas não faz da gente especial. Não faz da gente especial o que a gente faz, não é de quem a gente descende. Isso aí é como um tropeço que eu gostaria que todo mundo visse aqui, falando. Essa daí eu estive algumas vezes ouvindo palestras dele no Caminho da Luz e algumas vezes anunciarei. E um fato que eu coloquei, nós montamos um teatro e eu escrevi algumas coisas a respeito da peça do Crônico. Um fato muito interessante que eu gostaria de lembrar é assim: uma das vezes, Divaldo estava em Tuiutaba, falando de espiritismo, e colocaram a cama do Jerônimo bem na frente, para não atrapalhar ninguém a transitar no grande palco, na plateia. E um companheiro menos feliz, embriagado, entrou e ficou bem de perto ouvindo o Paulo. E começou a conversar. E o Jerônimo ali tentando ouvir a palestra e ele conversando bem próximo do Jerônimo. O Jerônimo pediu para ele fazer silêncio. Aí ele notou que o Jerônimo estava ali, manejado, deitado na cama. Chegou bem perto dele e disse: homem, levanta-te e anda. Meu irmão, o Jerônimo falando baixinho, né? Meu irmão, você não viu que eu não posso andar? Faça silêncio, por favor. Homem de pouca fé. Se tivesse fé no tamanho do grão de mostarda, teria levantado. Não posso. Vou te lembrar que ele era a própria piada, né? Fazer esse tempo todo. Então, aí, eu sempre fazia esse trocadilho que ele está vendo aí na tela. Pessoal, o objetivo desses slides é saber que essas informações existem. Essa informação aqui está no site da Fundação. Então, é só buscar lá, só saber que ela está aí para a gente. Nossa conversa, porém, é busca e acharás. O reino de Deus está dentro de ti. Essa expressão, ajuda-te e o céu te ajudará, a gente precisa fazer uma pergunta: o que é céu? Uma expressão muito interessante, porque no céu antigamente ficavam os deuses, no Olimpo ficavam os deuses. Hoje nós sabemos que o céu é um espaço vazio, e conhecendo um pouco mais do universo, nós sabemos que não há espaço vazio. Mas talvez o espaço entre mim e o Jesus Mário seja um espaço vazio, é um espaço. Se eu for, não vou tocar em nada, é um espaço vazio. Então esse é o céu. Eu vou ter que melhorar essa coisa. Então o céu não pode ser nesse sentido que os outros estão dizendo. Mas daqueles que estão em uma outra dimensão não são percebíveis, não se permitem perceber pelos que estão encarnados. Esse talvez seja o céu que Jesus estava querendo dizer. Quem está no céu hoje, gente? É interessante a gente falar isso. Porque normalmente a gente foca uma ideia de que céu é um lugar onde estão os seres felizes. Aí eu vou dizer uma coisa: se o conceito de céu for aquele de alguém que está em um lugar que a gente não consegue perceber ou ver, tem muita gente desencarnada em situação triste que já está no céu. Ajuda-te e o céu te ajudará, deve ter um sentido mais amplo. Vou trocar céu por Deus. O que vocês acham? Ajuda-te e Deus te ajudará. Interessante isso. Só que eu vou começar a pensar assim: Deus, ele é imparcial. Ele não toma partido de ninguém. A gente vai começar a matar aqui tanto o Papai Noel quanto o povo mau. Deus não se felicita se a gente acerta, nem se entristece se a gente erra. Deus é imparcial. Ele não nos julga para bem nem para mal. Existem leis universais e nós estamos submetidos a essas leis de tal sorte que tudo que nós vivemos é fruto do que nós pensamos e fazemos.
Interessante a gente pensar nisso, porque então nem Deus nos ajudará. Vou trocar de novo. Ajuda-te e tu te ajudarás. O universo está todo à nossa disposição e reflete exatamente o que nós somos aqui dentro. Não dá para culpar mais o próximo, nem os outros, nem o governo, nem o prefeito, nem o pessoal da saúde, nem a escola pública, nem a casa em que nasceu, nem os pais, o carro de pneu furado, a bicicleta estragada, a mobilete que não funciona. Não tem como desculpar mais os outros. Se a gente entender bem, ajuda-te e o céu te ajudará, e for buscar aprofundar neste conceito, eu sou o único responsável por tudo que eu sou. Não dá para fugir desse grau de responsabilidade. É isso que a doutrina espírita nos esclarece. Porque a lei majoritária do universo é a do mérito. A cada um será dado segundo a sua obra. É a lei do mérito. Se é o mérito que rege a ordem universal, eu vou estabelecer então um princípio de administração universal hoje. Chama-se meritocracia. O que define o que a gente tem acesso e o que não tem. É o mérito. Se isso é que governa o universo, pessoal, Deus não perde tempo tentando colocar uma coisa em ordem ou não deixando outra se desorganizar. No universo, a nossa ação humana é tão pequenininha que a gente jamais desorganizaria uma lei, um cosmo, um sistema planetário, uma terra. Não vou entrar em questões de biologia. Se eu entrar, vocês vão ficar irritados comigo. A proposta não é essa. Mas em todos os aspectos, nós somos tão pequenininhos dentro desse planeta chamado Terra, que a gente não afetaria esse ambiente, a não ser por um momento muito exíguo no espaço e no tempo, que não afeta o todo jamais. A harmonia universal é inquebrantável. Ninguém quebra. O que é que a gente consegue fazer então? Se desarmonizar com o cosmos. Continua tudo organizado, e se eu não agir de acordo com as leis de Deus, eu estou desarmonizado comigo mesmo. Se eu não cumprir com o meu dever, eu estou desarmonizado comigo mesmo. Se eu não atendi às minhas obrigações, comigo mesmo. Muito interessante assim. Se a gente deve algo para alguém, mesmo que esse alguém não cobre, quando a gente passa perto, a gente fica com vergonha. Alguém consegue não ficar nem com vergonha? Levantar a mão, mas pode levantar só na aula. Não precisa levantar o dedo de carinho, só para a gente ver do outro lado. Todo mundo é assim. Porque eu estou desorganizado no compromisso com determinado dever, e mesmo que o outro não me note, na hora que eu enxergo aquele para quem eu acho que devo nadinho para ele, gente. Eu devo para mim mesmo, porque eu que estou me enfraquecendo por não cumprir uma tal ou qual tarefa. Não tem nada a ver com os outros, olha que coisa. Cumprir o dever é um dos primeiros elementos que nos obriga esses conceitos novos a respeito da vida. Chama-se cumprir o dever. Não vem então mais. Olha quem veio o céu para nós. Pedir e dar-se-vos-á. Essa está em vós, está tudo em vós do Evangelho. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque todo o que pede, recebe. E o que busca, acha. E a quem bate, abrir-se-á. O qual de vós, porventura, é o homem que, se seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou qual de vós,
unção com base nisso. Não é isso? Você entendeu mais ou menos isso? Sabeis dar boas dádivas a vossos filhos. Quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas dádivas aos que as pedem. Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11. Buscai, achareis, ajuda-te, o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, do conseguinte da lei do progresso. Se assim não fosse, o progresso é produto do trabalho. Tem uma tradução do Evangelho que diz lá que o progresso é filho do trabalho. Eu prefiro essa, a do filho. Coloca em ação as forças da inteligência. Gente, então vamos começar a pensar assim. Apesar de todo o avanço que a espiritualidade luta para nos proporcionar, eles jamais quebram o limite do nosso esforço. Não, André, mas a espiritualidade nessa terceira revelação trouxe coisas maravilhosas demais. Um detalhe, não está além dos avanços da nossa ciência, nem daquilo que nós conseguiríamos ter acesso se buscássemos mais. Tem uma obra de André Luiz que chama-se Mecanismos da Mediunidade. Alguém conhece? Agora pode levantar o dedo, vou ver se todo mundo está lendo André Luiz, gente. A gente ainda tem que ler mais, né? Tem que estudar mais. Então, mecanismo da mediunidade para alguns parece uma coisa assim muito longe. São conceitos traçados no final dos anos 60. Estão só quase 50 anos de atraso. São princípios básicos, por isso nós não vamos dizer que estão ultrapassados. Mas o avanço já é tanto depois daqueles conceitos, que se fôssemos escrever hoje o mecanismo da mediunidade, aquilo ali não é nem o beabá. Muita gente lê o mecanismo da mediunidade e diz que não entendi nada. Tem aí, não tem? Quem faz assim? Então é o beabá. Para quem conhece um pouquinho de física, para quem conhece um pouquinho de elétrica, de área de eletricidade, algumas coisinhas mais, tira aquilo ali de letra, viu? Não tem dificuldade nenhuma. Para quem já leu mais de 5 vezes, mais de 10, vou dizer uma coisa, sabe até de cor as passagens lá. É uma coisa muito simples, mas a grande maioria diz assim: se todos os livros de André Luiz for igual a esse, eu espero que quem vai entrar, chegar na doutrina espírita, não pegue uma obra com mecanismo de mediunidade, evolução em 2 mundos, no primeiro momento. E quem vai indicar livros, tem o bom senso de dizer, leia o nosso trabalho. Porque se pegar um desses livros, nunca mais vai querer saber de espiritismo. Verdade ou mentira, gente? Verdade. Se eu disser que não tem revelação, novidade nenhuma, mas nossa, André, então você é bom demais, não estou falando de mim, não. Estou falando que tudo que André Luiz nos trouxe, tudo que ele nos trouxe, é baseado nos conceitos que a nossa ciência já havia instituído como regra absoluta, como axioma, aquele conceito inquestionável para aquela época. Então, está bem ultrapassado, bem para trás. Temos coisas aí muito superiores, mas ainda estamos mastigando porque nós não conhecemos a ciência, da ciência, o básico. Por isso, nós estamos devendo para nós mesmos. Na cadeira da escola, nós estamos nos devendo. Então vamos pensar assim: gente, se a lei elementar do universo, redor do mundo, não tivesse impulso, o progresso constante, infindável, nós não teríamos reencarnação. Alguém duvida? Porque então o amor de Deus bastaria, e a cada um, não tem nada por sua própria obra, nasceu uma vez, pode morrer e ter o seu lugarzinho já determinado pelo que fez de bom, de mal, numa única vida, e acabou. Agora, se eu reconheço que existe a lei de amor, e Deus espera da gente um esforço coativo na nossa própria evolução, então eu preciso começar a pensar que
existe uma forma de a gente progredir incessantemente. É reencarnando. E todas as vezes que nós encarnarmos, nós vamos sair daqui melhor do que quando nós chegamos. E quando nós voltarmos, estaremos com algo melhor para somar a sociedade do nosso tempo. Então a reencarnação se torna uma lei primária do universo, que nos é dada por princípio de progresso. Nós só vamos evoluir nessas condições. Então o progresso para nós não é uma coisa que se faz do estalar de dedo, do princípio ao fim. É uma coisa que se faz continuamente. Nossa, isso é interessante. Assim, porque precisa mudar um conceito em nossa vida. Pessoal, levanta o dedo agora quem não tem problemas. Não tem uma segunda câmera, não é? Eu pego o pessoal levantando o dedo. Isso serve de estatística depois. Pessoal, quem não tem problema, levanta o dedo. Eu acho que todo mundo tem problema. Não é? Todo mundo tem problema. E como é que a gente vê problema? Quando alguém liga e anuncia mais um problema, a gente desespera, grita, chora, joga o telefone no chão, tem vontade de sair correndo, ou fala assim, mais um. Como é que é a reação de cada um? É bom de se perguntar. Sabe por quê? Nós temos problemas, é porque o impulso natural da nossa própria vontade, no estágio evolutivo em que nós nos encontramos, a gente não evoluiria o bastante. Os problemas e as adversidades da vida são um impulso natural que as leis de Deus muito bem organizadas, analisando introspectivamente cada um de nós, no fundo mesmo, consegue perceber qual é, naquele contexto, o problema que mais nos ajudará a melhorar. E tem gente que quer dar pedrada na crise. A crise é uma bênção. Está todo mundo iludido que está tudo bem? Esquece de cumprir com os principais deveres, a crise aparece. Por quê? Porque os principais deveres se multiplicam, a gente não cumpre com eles. Na hora que a gente começa a enxergar os problemas, acha que é coisa demais para resolver. Não é assim? Precisamos, se reconhecemos, que busca e acharás, ressignificar os problemas. Problema, seja qual for, precisa aprender mais e viver mais intensamente. Vocês querem ver o quanto que a humanidade está longe disso? A maioria das pessoas estão passando por crises existenciais. Antigamente, no final do século XVIII, começo do século XIX, essa palavra é uma coisa muito forte. Hoje isso já é mais comum, é mais fácil de identificar isso. Mas é assim, tem pessoas que têm medo até de sair de casa. Não precisa levantar a mão, gente. Precisa levantar a mão. Tem gente que quando o telefone toca, dá tremedeira. Não levante a mão agora. Não levante a mão mesmo. Tem gente que quando o telefone toca, dá tremedeira. Tem gente que se tocar em campainha, dá desespero. Como é que chama essa nova sensação que tem agora? Parece que assim, o medo ficou tão grande e deram um novo nome. Como é que é? Pânico. Isso que eu falei é um transtorno do pânico. É uma síndrome, não é? Uma coisa mais ampla. Tem vários outros elementos. É porque o sentido que está dando para os problemas não são aqueles que o Evangelho nos ensina a dar. A gente começar a dar esse sentido. Não é, você está apanhando demais, não é porque deixou demais de fazer o dever de casa. A gente começar a fazer o dever de casa, a gente para de apanhar tanto assim. Muito simples. Então, lá na infância da humanidade, era comum a gente enxergar as coisas assim. Era muito comum. E se a gente continuasse só com uma existência, nós não teríamos saído da infância até hoje. Não teríamos novos conhecimentos para agregar a nossa existência. Na infância da humanidade, o homem só aplica sua inteligência na procura de alimentos, dos meios de se preservar das intempéries, se defender dos inimigos.
Só isso que a gente conseguiu. Mais nada. À medida que a gente vai evoluindo, nós vamos utilizando essa inteligência, essa força para outras coisas. Ao homem, Deus deu um desejo constante de melhorar-se. Tem gente que diz que isso é negativo, porque confunde isso. Isso tem a ver com ambição e o que mais? Um desejo constante de melhorar, de ter sempre mais, sempre melhor. Como é que chama isso aí na sociedade? Ambição, o que mais? Eu gostaria de dizer que existe uma ambição boa, porque essa é uma ambição boa. Quanto mais a gente quer melhorar, mais a gente busca tecnologia, recursos, saúde, bem-estar, né? Compreender a vida, compreender os outros. Tem gente que diz assim: eu nasci assim, vou morrer assim. Isso é síndrome de quê? Gabriela, né? Eu não vou cantar a musiquinha não, não vou cantar muita gente, mas eu nasci assim, né? Vou morrer assim. Precisamos mudar isso. Nós estamos tentando mudar isso. Eu nasci assim, com a graça de Deus, eu não vou morrer assim. Então, Deus deu essa vontade, esse desejo constante de melhorar. Que o império é a pesquisa dos meios de melhorar a sua situação, levando às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, que proporciona ao homem o que lhe falta. Estamos falando isso. Eu gosto sempre de fazer aquela pergunta assim: pessoal, alguém aqui se vê sem máquina de lavar? Ninguém. Eu não lavo roupa e se eu chegar em casa a máquina de lavar não tiver, eu dou birra. Porque eu sei que o dia seguinte vai ser terrível. Não é assim? Tem máquina de lavar. Está passando uma novela nas 8 e o pessoal está lavando roupa lá no Rio. No Rio São Francisco, no Belo Chico. As meninas chegaram lá com umas trouxas desse tamanho na cabeça. E antes de tirar a trouxa da cabeça, elas ainda cumprimentam o velho Chico. Vou te falar uma coisa que não é saúde. E aí a gente começa a pensar assim: gente, no transporte, será que isso foi bom? Alguém foi a Uberlândia, de Itaúba, a Uberlândia, antes dos anos 60? Levanta a mão quem foi. Foi, Del? Quem foi? Foi. Quantas horas gastavam daqui a Uberlândia? Faz ideia? Daqui para Pinópolis eu gastava 3 horas e meia, agora eu percebo. Vou te dizer uma coisa: vai sair e vai chegar de noite. E é muito pó, não é? É muito pó, né? Muito cascalho. Interessante. Porque a grande maioria nem sabe que essa rodovia já foi sem asfalto. E que nem era rodovia, vamos dizer assim, né? É uma estrada. Vamos lembrar disso. Então, com a inteligência, a gente buscando e sair do cavalo. Estou falando do povo evoluído. Não tinha cavalo. E quando não tinha cavalo, era no pezão. Carro de boi. Né? Não, carro de boi está evoluído. Está muito melhor do que só com o cavalo. O carro de boi está muito melhor. E hoje nós tem até ar-condicionado. Pensa que beleza, gente. A gente busca e acha mesmo, vai melhorando. Então tá. Começamos a voar daquela maneira, antigamente nem voava. Tem gente voando assim, gente. Isso é uma supersônico que vai rápido. E tem gente brincando com isso aí. Barco era dessa maneira, quando não era no tronco do cavalo, a ferramenta grosseiras. Depois arriscamos uma nau. E hoje nós temos essas coisinhas aí. Qualquer 22 bilhões se compra um negócio desse. Aí pode fazer cruzeiro à vontade, viu, Everton? Tá. É só ir trabalhar, chega lá. Pessoal, nas telecomunicações, eu fico imaginando. Eu não sei se vocês viveram nessa época, mas eu tenho uma saudade. Fazer fumaça. Você sabe qual é a dificuldade de fazer fumaça naquela época que já precisava do pano? Vai descobrir o fogo, mas ainda não descobriu o pano. O pano não tinha essa comunicação. Essa comunicação veio depois de uma descoberta de um tecido que eu pudesse cobrir, então a fumaça para sair uma quantidade maior ou menor,
que é que nós estamos falando. Senão, nada feito. A gente tem que começar a analisar esse processo. Aí veio a carta, telefone, menina, eu já vi essas daí, veio de perto. E agora tem um negocinho parado na minha frente, um menino, aqui, não sei se ele foi ou não. Ele sangrou os peitos por causa dessa água. Moradias. Não precisa da gente muito longe, está bem pertinho aí. Pessoal, eu não sei, eu não tenho onde passar por essa fase. Mas essa daqui, filha de barro, toda arrumadinho, sem goteira, com ar-condicionado, eu não sei se precisa de um lugar desse ar-condicionado. Mas nossos avanços estão aí, gente, na saúde. Nós temos colegas médicos aí, vai dizer, a coisa está muito melhor do que isso, André. Nós começamos na fitoterapia, e hoje nós temos aí medicina nuclear chegando a uma condição extraordinária. Não se vasculha uma facilidade muito grande. Não tem mais nada obscuro para a inteligência humana e para os recursos. Olha a beleza. São avanços, tecnologia, estudos da inteligência. Então nós estamos buscando o que? É interessante a gente pensar nisso. Busque e acharás. Jesus era tão extraordinário que ele não circunscrevia os seus conceitos, porque são conceitos universais. Jesus não circunscrevia os seus conceitos. São universais. Servem para tudo em qualquer momento. Aí tem gente que diz assim, olha, mas não pode pedir bens materiais, não. Hein? Onde que está escrito isso? Onde? Me lembro de uma conversa em Obras Póstumas de Kardec e o espírito que se intitulou Verdade. Nas primeiras conversas, esse espírito se manifesta e diz para ele que ele teria um quadro de hora por mês para tirar dúvidas. Gente, não é tempo para conversa de humanos. Ou você me traz uma dúvida séria, eu nem vou te responder. Não é isso? Uma das perguntas que Kardec diz é que na última comunicação, no último mês, na última reunião, o Senhor me disse que cuidaria bem da minha vida. Isso inclui as questões materiais. O Espírito de Verdade disse para Kardec: neste mundo que habitais, vós dais muito valor às coisas materiais. Não cuidar das questões materiais seria não vos amar. Isso é uma conversa de Jesus. Eu vou agora substituir o nome Espírito de Verdade por Jesus e Kardec. Quem quiser, está no quase finalzinho de Obras Póstumas. A espiritualidade cuida de nossas vidas em todos os aspectos. A gente precisa aprender a pedir força, coragem, inteligência, conselhos, mas a gente precisa mostrar para ele o que é que a gente quer de verdade. Se a gente não mostrar, é muito difícil. Normalmente, quando as minhas meninas começam a ver novidades na televisão, e elas querem sempre a novidade, eu falo para elas: eu estou numa situação muito difícil, porque ainda que eu tenha recurso, eu não sei o que dá. Deus e a espiritualidade superior e as leis universais que governam o nosso mundo físico e espiritual, para nos atender, precisa de um foco real. A gente sempre pede, e sempre pede coisas muito diferentes, sem os mesmos objetivos, ou sem uma meta final. Ele não tem como nos atender. Ainda que tenha todos os recursos à disposição, não é possível nos atender. Para nos atender, tem que ver seriedade no nosso comportamento, apesar de todas as dificuldades e limitações. Propósito sério e determinação. Se não tiver,
que é atender ao quê? Eu mesmo pergunto às meninas, atender ao quê? Não sei o que vocês querem. Vocês mesmas não sabem. Então a espiritualidade faz isso por nós. Graças às pesquisas, sua inteligência se desenvolve, sua moral se depura. E se alguém tem alguma dúvida que nós melhoramos moralmente, por pior que estejamos passando por dificuldades e limitações, pessoal, tem muito mais gente honesta hoje do que tinha antigamente. A proporção do número de pessoas é muito maior. Nos últimos 115 anos, nós aumentamos com relação à sociedade anterior mais de 27 vezes. O nosso número hoje é 27 vezes maior do que já foi. Embora as notícias e divulgações sejam pessimistas, nós temos muito mais gente solidária, amando o próximo, respeitando o semelhante, se preocupando com a humanidade, fazendo bem para a sociedade em que vive, cuidando das suas obrigações, do que gente desertando os seus deveres. Muito mais. Porque se assim não for, necessariamente a lei de progresso é fruto de uma criatividade humana sem nenhuma projeção espiritual ou divina. Ou nós estamos melhorando, ou a lei de progresso é uma mentira muito grande. Eu tenho certeza que nós estamos melhorando, porque a lei de progresso é absoluta, não tem como fugir. Basta olhar como a gente era lá atrás e como a gente fica hoje na atualidade. O que eu preciso para o todo? Vai chegar um momento que eu preciso de questões que me atenda à espiritualidade. Gente, hoje nós temos sede de espiritualidade. Não é de religião, nem de rituais. É de espiritualidade. Eu preciso que a doutrina espírita ganhe espaço. Quem tem sede de religião precisa gritar que ama a Deus. Quem tem sede de espiritualidade basta sentir que estou cumprindo o meu dever e toca para frente. Diferente. Só eu tenho certeza que hoje nós estamos um pouquinho melhor do que o nosso último ancestral, que era casinha de trás, com braços compridos, cabelinho. Verdade ou mentira? Eu tenho certeza. Está apertando na fronte da gente. É assim que o homem passa da selvageria à civilização. Todo mundo pensa essa foto, não sabe para ninguém. É só para dizer assim, eu tenho certeza que nós passamos por aquela árvore lá atrás, nossa ancestral. Gente, se tem uma coisa que deve caracterizar a nossa sociedade de hoje, é a beleza física, não é? Eu estava dizendo assim, na minha época, encontrar alguém bonito não era assim tão fácil, não era tão difícil. Mas hoje encontrar alguém bonito, ou eu melhorei muito, melhorei as pistas, ou melhorei muito de coração, o pessoal está melhorzinho mesmo, gente. Lá em casa eu tenho 3 meninas, não é porque são meninas não, mas eu acho as 3 meninas. Antigamente, se a gente fosse um pouquinho mais sincero e dizer, minhas filhas, quem vocês puxaram? Olha os meninos, mostra os seus meninos aí. Olha aí, olha que beleza. Olha pra cá, olha lá, beleza, gente. Tá vendo só? Nós somos cada vez melhores. O progresso que o homem realiza durante a vida terrena é insignificante. Um grande número deles, até mesmo perceptíveis. Está no Evangelho? E você sabe por que a gente vem aqui? A gente vem aqui só para ser marido. Se a gente conseguir ser marido decente, já cumpriu a tarefa. Ser marido decente é assim: eu não troco minha esposa por um boteco. Não troco minha esposa por futebol. Nem por um prostíbulo. Isso não quer dizer que eu não vou jogar bola, nem vou me reunir com os colegas. Mas é que isso não é mais importante do que a minha esposa. A gente vem aqui só para isso. Essa é a coisa que ninguém quis ver fazer.
fala muito mal do marido. Eu não tive coragem de dizer isso, mas eu olho em público, já tem muita gente, eu vou dizer que é isso, se a gente começar a apanhar, muitos homens vão apanhar uma vez só. Se você acha que seu marido é assim, e continua com ele, você deve ser muitas vezes pior que ele. A gente precisa fugir da queixa. Eu vou dizer uma outra coisa para vocês. Vocês sabem qual é a melhor esposa do mundo? É a sua. A minha esposa é a melhor esposa do mundo. Porque no estágio evolutivo em que eu só consigo atrair gente igual a ela. Não tem melhor. Nem pior e nem melhor. No estágio evolutivo que eu encontro é o seguinte, vamos voltar no princípio. Eu sou exatamente o fruto daquilo que eu sou. Eu vivo exatamente as experiências daquilo que eu desejo. Na complexidade da minha mente, o que eu consigo tecer com o material dessa psicosfera terrestre é isso. E a pessoa com melhores condições para aderir a esse impulso mental que eu emito é que está comigo. A gente precisa começar a reconhecer isso, sabe para quê? Gente, nas piores situações não dá nem para trocar de mulher. Porque na hora que você troca de mulher, você vai ter que pegar uma pior. Porque estando bem na vida, você pegou aquela. Abandonando um dever, vai ter que pegar muito pior. Na hora que troca de marido, eu posso pensar nisso. Nós não viemos aqui para grandes expansões, não. Nós viemos aqui para cuidar de uma obrigação pequenininha. É uma coisa muito micha, muito pequena. Que avanço extraordinário, gente. O Chico não teve um avanço extraordinário na última existência. É um espírito de escola, da pleide dos espíritos que ajuda Jesus a coordenar o planeta Terra, que veio aqui evangelizadíssimo, sem fazer esforço nenhum para romper em nosso meio, nos mostrar o tanto que o Evangelho é simples. É só isso. Imagina um planeta em que aquela pessoa que mata seu cachorro de estimação, você se sente na obrigação de comprar um presente para ela e ficar endividado um ano. É o melhor planeta do mundo. Então, o Chico passou aqui e fez isso, a gente devia fazer melhor. Quando alguém nos dá um prejuízo, a gente fala mal dele para os outros. A gente devia louvar a Deus, essa graça maravilhosa que alguém acaba de nos presentear. Está passando a hora de a gente aprender a fazer isso, gente. Parar de falar mal dos outros, cuidar da própria obrigação. A obrigação é pequenininha. Esquece essa missão enorme de Chico, de Emmanuel, de educador de não sei o que. Gente, isso é conversa para boi dormir, não tem tempo para hora daí. Precisa ser mais direto, mais preciso. Tem para fazer, vamos para fazer, vamos tentar tudo. Discutir quem fez errado não corrige o problema. O que corrige o problema é pegar e fazer de novo. E pronto. Não interessa de quem era a responsabilidade. Isso é perder tempo, trincharia. Não tenho tempo para isso, não. Essa evolução nossa, numa existência, é uma coisa muito pequena. Se a gente sair daqui melhor, quando chegou, que cumpriu a nossa própria missão. Já está muito melhor. Como a humanidade poderia progredir sem a pré-existência e a reexistência da alma? Isso é quase impossível. Não tem como. A lei do progresso, que é um dos artigos da lei do amor, estabelece como norma para a continuidade da vida a reencarnação. E para que a reencarnação exista, tem gente que fala assim: André, quantos filhos você tem? Eu falo 3 moças. Nossa, vai ter muita dor de cabeça. De por quê? É, porque a meninada, não sei o que, se ela não tiver incompetência nem para atrair o macho, coitadas. O papel da fêmea é atrair o macho, o papel do macho é conseguir atrair a fêmea. Não tiver competência nem para isso, meu Deus.
algo. Nós estamos reencarnando e reencarnando, e desencarnando, e desencarnando, e reencarnando na Terrinha mais de 24 mil vezes, só aqui no planetinho. Depois a gente tem a curiosidade, que eu vou fazendo esses cálculos, gente, só a gente lê, a gente vai montando isso. A gente escuta dar essas coisinhas, a diferença é essa. Pessoal, o homem civilizado é assim, ó. Eu já vi muita gente de gravata dando um tiro no outro. Não sei se isso é civilidade. O princípio da civilidade é você respeitar os direitos dos outros da mesma maneira que você gostaria que respeitasse o seu. Opa, então civilização e evangelho é uma coisa só. Jesus veio nos trazer é a elevação dos princípios sociais, a fim de que a vida em sociedade fosse mais plena, mais elevada. É a sublimação do nosso contato com o outro. Isso é outra coisa. Eu peguei essa figura. O homem evangelizado é esse cara aí. Tem um cunhado. Eu convivi com alguns que passaram, e a maioria nem conhece. Tive o prazer de conviver com alguns que passaram, e a maioria não conhece. Passaram no anonimato, deram uma lição de vida, de esforço, de dedicação, de disciplina, de ordem tão grande. A gente fica até hoje se perguntando onde é que essa turma está. Por que a gente mereceu vir junto dessa turma? Só vamos mais rápido um pouco, eu não quero deixar passar em branco. Então, se o mérito não fosse a lei principal do universo, o preguiçoso poderia enriquecer-se e o ignorante tornar-se sábio, ambos sem nenhum esforço, e atribuindo-se o mérito em que não havia feito. Isso é urgente Kardec. O mérito é absoluto. Com isso, então, vou dar um outro princípio básico. Gente, quem quer viver de descanso está no lugar errado. Aqui é um lugar de fazer esforço. Eu não conheço ninguém que tenha vontade de trabalhar. De maltrato, sim. De trabalho, não. É um lugar de esforço. O cristianismo é esforço público. A vantagem é superar as próprias limitações. Mantém-te vigilante e afasta a otimismo. Nós te daremos a força necessária, se quiseres empregá-la. Quando a gente ora, roga a espiritualidade, o que a gente roga vem. Marcha e atingirás, encontrarás pedras nos teus passos. Mantém-te vigilante. Segundo a compreensão moral, essas palavras de Jesus significam o seguinte: pedi a luz que deve clarear o vosso caminho, e ela vos será dada. Pedi a luz, pedi a força de resistir ao mal, e a tereis. Gente, tentação é assim, não está fora, está dentro. A mulher bonita que passa, a mulher elegante que anda, não é a tentação é aqui dentro. O patrimônio do outro, a disposição, não é a tentação está aqui dentro. Sabe quando é que eu provo que quero melhorar? Quando uma situação acontece e aquilo me chama a atenção e eu digo para mim mesmo: não quero. E roga a Deus força para resistir. Aí é que o progresso começa, está lá no capítulo 9, essa consideração de Kardec. Só isso é tudo passagem do mesmo jeito, tá? Só que tudo em si. Estou encerrando. Mas eu queria não sair daqui sem falar disso. Lado de luz. De tudo que me parece sombras. Só normalmente eu uso dizer lá no caminho da luz que as graças da vida é a mulher que nos trai. E a gente aprende que está passando da hora de aprender a perdoar. É o machucado que nos chama a atenção, é o acidente, é o prejuízo. São essas coisinhas pequenininhas que a gente usa escarnecer e desprezar, e ainda se enfurece, dá o direito de enfurecer. É que são as graças da vida.
são as bênçãos de Jesus a nosso favor. Eu encontrei esse texto de Emmanuel, ele não pensa muito diferente do que ele está falando, não. As provas na terra apresentam sempre o lado de luz e que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem, como seja. Então, cada uma dessas provas pequenininhas tem um sentido espiritual. É isso que Emmanuel está dizendo. Encargo difícil, um privilégio. Dever cumprido, senda libertadora. Abandonar os compromissos por uma alma gêmea é a certeza de que não vai ficar perto dela. Honrar os compromissos até o fim. É libertar-se de compromissos anteriormente assumidos e estar livre para poder assumir outros. É mais fácil assim, gente. Não precisa parar de tentar cortar caminho com isso, que só dá prejuízo.